Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na aula de Geografia o assunto é Austrália. Então aqui eu vou falar um pouco da história, da sociedade, da economia, desse país que faz parte da Oceania, né? Ele corresponde a quase 90% do território, né, da Oceania. 60% da população da Oceania se concentra na Austrália. É um país considerado do norte desenvolvido, né? Um país com bom padrão de vida, uma boa qualidade de vida. Então nós vamos falar aqui um pouco da história, da economia, da sociedade, né, da Austrália. Vamos começar então com a história. A Austrália, né, ela começou a ser povoada a partir do século XVIII pelos europeus. Em 1788, os ingleses se instalaram na Baía de Sydney Cove, onde se localiza hoje a cidade de Sydney, e deram início à ocupação britânica naquela área. E quando eles chegaram, havia uma população nativa ali, né, que na época somavam cerca de 300 mil indivíduos, e simplesmente eles subjugaram a população nativa e houve extermínio de diversas nações aborígenes. De maneira geral, os aborígenes, na época, viviam da caça, da coleta, eram nômades, né, não sabiam praticar agricultura, não praticavam agricultura, e se organizavam em regime de autarcia, isto é, eram economicamente autossustentáveis, né, autossuficientes. Então, tudo que eles precisavam, eles produziam entre eles ali, não havia, né, um sedentarismo, eles eram nômades, então eram comunidades que viviam de maneira primitiva. O povoamento da Austrália pelos europeus foi bem diferente. Por quê? A Austrália, ela foi colonizada por último e ela foi usada pelos ingleses para eles trazerem para a Austrália os condenados, as pessoas que eram julgadas principalmente por pequenos crimes. Até então, né, até 1776, com a independência dos Estados Unidos, os criminosos, né, eram enviados para os Estados Unidos. E aí, como os Estados Unidos se tornou independente, os britânicos começaram a enviar para a Austrália os prisioneiros condenados, que eram encaminhados até então, né, para a América do Norte. Apenas em meados do século XIX, a Austrália começou a receber os primeiros colonos livres. O propósito original de transporte de condenados para a Austrália foi a criação de uma colônia penal. Então, os criminosos que iam para ali eram aqueles que praticavam furtos, os prisioneiros mais assim políticos, não que cometiam, né, graves crimes. A maioria dos condenados escolhidos para o transporte eram pobres, analfabetos, a maioria condenado por furto. O que acontece? Até então eles não haviam descoberto o ouro, nada, né? Então aquela região ficou meio negligenciada e para lá eles mandavam os condenados por crimes mais leves. No entanto, a descoberta do ouro em meados do século XIX mudou essa perspectiva, né? A partir do momento que eles descobriram o ouro, 10 anos depois a população praticamente triplicou, né? De 400 mil, né, habitantes, que era em 1850, em 1860 passou para 1 milhão. Então, quando eles descobriram ouro na região, muita gente foi para lá. Até o fim do século XIX, a população que crescia progressivamente vive em 6 colônias autônomas e 2 territórios. Então, quais são essas colônias autônomas? A Austrália Ocidental, a Austrália Meridional, Queensland, Nova Gales, Vitória e Tasmânia. E existiam 2 territórios, né? O território do norte e o território de Canberra, que hoje é onde está a capital. Aqui está mostrando, né? Mais tarde a Austrália buscou a independência e aí essas áreas se tornaram uma federação, né? Constituindo um único país que é a Austrália. A mineração e a exportação de lã para as indústrias têxteis da Grã-Bretanha explicam também o desenvolvimento considerável da economia da Austrália. Então, além da extração do ouro, eles passaram a produzir lã, né, passaram a produzir matéria-prima, né, e fornecer para o Reino Unido. Então, com o tempo, eles passaram a se desenvolver economicamente e passaram a desejar a independência política, né, para buscar a independência da Grã-Bretanha. E essa independência ocorreu em 1º de janeiro de 1901. Né? Então, nesse 1º de janeiro de 1901, a Austrália se tornou um estado soberano e as 6 antigas colônias britânicas decidiram se unir politicamente e formar uma federação. Atualmente, a federação está dividida em 6 estados, como eu acabei de citar, e 2 territórios, que seria o território da capital australiana, que é Canberra, e o território do norte.
Aqui está mostrando a cidade de Canberra, que é a capital da Austrália. Ela é a sexta mais populosa do país e tem 423 mil habitantes, de acordo com dados de 2018. Aqui uma foto de Sydney, né? Você percebe todo o desenvolvimento dessa cidade. Embora Canberra seja a capital, Sydney é a cidade australiana mais populosa. Agora vamos falar um pouco do desenvolvimento econômico e da qualidade de vida. Então, na Austrália, eles têm um padrão de vida muito bom, é o segundo maior IDH do globo, né? O primeiro é a Noruega, o segundo é a Austrália. Então, o padrão de vida é muito bom, as pessoas têm, né, uma elevada expectativa de vida no país, um bom atendimento médico, um bom sistema de transporte, tudo aquilo que envolve, né, uma qualidade de vida boa. Com relação à economia, eu coloquei no fundo aí a bandeira da China. Por quê? Porque hoje a Austrália vem estreitando relações cada vez mais com a China. A economia australiana ela é bastante diversificada hoje. Além dos importantes setores agropecuário e de mineração, né, porque hoje ela extrai vários minérios, não é só o ouro, né, existem várias extrações que são fundamentais para as exportações do país. Há várias indústrias alimentícias, indústrias de máquinas, equipamentos, química, metalúrgica, siderúrgica, petroquímica. O país também desenvolve tecnologia. Aqui eu coloquei um mapa, né, mostrando o desenvolvimento aqui de algumas áreas. Então, aqui as áreas em verde são as áreas de cultivo, né? Então, entre a Cordilheira Australiana e o litoral, tem uma faixa de planície em que eles cultivam aqui. Aqui são as áreas de pastagem, né? Ela tem muita pecuária bovina e ovina, algumas áreas de floresta, áreas com limitação agrícola, por serem áreas desérticas. Os principais cultivos são banana, cana-de-açúcar, cítricos, milho, trigo, uva. O rebanho predomina, como eu falei, o bovino e o ovino, né, que são as áreas industriais. As áreas de maior concentração populacional são no sudeste e uma parte aqui do sudoeste. Então, são essas áreas em amarelo, onde estão a quantidade maior de indústrias do país, né? Agora vamos falar dos setores aí, secundário e terciário. Em 2017, o setor secundário ocupava 18,1% da força de trabalho do país, né? Então, o setor secundário ele envolve a construção civil e também a indústria de mineração. O setor terciário ele ocupa 79% praticamente dessa população ativa, né, economicamente ativa, e vem se consolidando com a prestação de serviços altamente qualificados, né? Então, ali existe uma população qualificada para o mercado de trabalho e que se atém principalmente, né, a essas novas tecnologias que vêm surgindo. Algumas universidades australianas são verdadeiros centros de pesquisa, com destaque para instituições de Melbourne, a capital intelectual do país, que é uma das mais populosas. O setor primário, né, que seria a agricultura, pecuária e o extrativismo, eles representam 2,7% da população economicamente ativa, ou seja, apenas 2,7% trabalham no setor primário. Por quê? Porque ele é altamente mecanizado. Na extração, a Austrália, né, no extrativismo, ela se destaca na extração de ferro, bauxita, chumbo, níquel, manganês, prata e ainda hoje o ouro. Aqui está mostrando o campus universitário de Melbourne, na Austrália, a segunda cidade mais populosa do país, e, segundo dados, abriga os maiores centros de pesquisas universitários. Agora vamos falar um pouquinho das relações comerciais entre Reino Unido e Austrália. A Austrália sempre teve uma ligação com o Reino Unido porque foram os britânicos que colonizaram a Austrália. Porém, em 1973, o Reino Unido ele ingressou no mercado comum europeu, né, a atual União Europeia. E aí ele se distanciou da Austrália. E aí a Austrália começou a realizar mais comércio com os Estados Unidos e também com o Japão. Os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, passou a comercializar com a Austrália e o Japão a partir de 1970. Né? No Japão foi inaugurada a terceira Revolução Técnico-Científica, e aí ela começou a estreitar relações cada vez mais com a Austrália, em busca de matéria-prima. Lembrando que o Japão é um país pobre de matéria-prima, né? E a Austrália hoje comercializa não só matérias-primas, como também produtos industrializados. Atualmente, o novo parceiro comercial da Austrália é a China, né? Também o maior fornecedor para o mercado australiano.
E também tem acontecido isso com a Nova Zelândia. Depois nós falaremos mais detalhadamente somente sobre a Nova Zelândia, mas hoje a China é grande parceira comercial tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia. Aqui está mostrando uma tabela, né, com a Austrália, as exportações e importações. Então, a Austrália exporta principalmente para a China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Índia, Reino Unido e Nova Zelândia. Vocês percebam aqui que o Reino Unido tem uma porcentagem pequena em relação à China, né? A China 31,5% das exportações australianas, o Reino Unido 3,9%. Né? Então, bem menos. E as importações, né? De quem a Austrália compra? Então, ela compra veículos, produtos de telecomunicações, petróleo, e os principais fornecedores, também a China se destaca, 22,3%, Estados Unidos, né? O Japão, Tailândia, Alemanha, Coreia do Sul e Malásia, que nem aparece o Reino Unido. Então, a China, como nós podemos observar ali pelos dados apresentados, é uma grande parceira comercial hoje da Austrália, tanto no que se refere à exportação quanto à importação. O Japão, né, um antigo parceiro comercial, Reino Unido quase não aparece. O Japão, por sua vez, continua sendo um parceiro comercial, mas não tão expressivo quanto a China. Agora, o assunto que nós falaremos serão os blocos econômicos na qual a Austrália participa. Então, a Austrália participa da PEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que foi criada em 1989 por iniciativa da Austrália, pelo Tratado de Canberra. Então, é um bloco que inclui vários países banhados pelo Pacífico, é o maior bloco em termos de PIB do mundo. E também o TPP, que é a parceria Transpacífico, né, um dos blocos econômicos mais recentes, que foi criado em 1995. A princípio participavam 12 países e, com a saída dos Estados Unidos, hoje participam 11 países desse bloco. Então, esse será o nosso próximo assunto. Então, por hoje, eu fico aqui. Até a próxima aula.